Boa tarde. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler o Levítico 16, o dia da expiação. Antes de você ler, sempre pede para Deus compreensão e entendimento. Antes de ler a Bíblia, Senhor, me dê entendimento e sabedoria, Pai, para compreender a Bíblia, Senhor. O dia da expiação. 16. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem, acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado, e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções, também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura, e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiação, e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiação por si mesmo e por sua família, e ele oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morram. Pegará um pouco do sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado, em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. Quaisquer que tenham sido os seus pecados, fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiação no lugar santíssimo, até a saída dele. Depois que fazer propiação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel, depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar, para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo, e então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas. Todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no lugar santo dos santos, e as deixará ali, e se banhará com água no lugar sagrado,
e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará suas roupas e semeará com água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e semeará com água, depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Portanto, nesse dia se fará apropriação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. Quando vocês se humilharão, é um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai, como sumo sacerdote, fará apropriação. Porá as vestes sagradas de linho e fará apropriação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Esse é um decreto perpétuo para vocês. A apropriação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A proibição de comer sangue. 17 Levítico. Vou parar aqui. É interessante quando você lê assim, por causa que na época que estava Moisés, os israelitas, ainda estou nesse capítulo. Tipo assim, naquela época eles tinham que sacrificar um animal, aí quem não tinha condição para sacrificar um novilho, assim, aí tinha que sacrificar 2 pombinhos, por causa que meio que era sacrifício pelo seu próprio pecado. E tipo assim, antigamente tinha que fazer isso na época deles, há muito tempo atrás. E agora, tipo assim, a gente não precisa mais por conta que Jesus Cristo meio que fez propiação, né? Sacrificou por todos nós, pelos nossos pecados. Então toda vez que você peca, Deus te perdoa porque o Filho dele, Jesus Cristo, se sacrificou por você. Então, pode ser que você tenha pecado, não sei, o pecado da luxúria, ou sei lá, inveja de alguém, ou se irou com seu irmão. Então, qualquer pecado que você tenha cometido, pede perdão para Deus, se arrepende, ou você se irou com algum irmão, tira esse orgulho, conversa com ele e pede perdão. Não precisa conviver com ele, mas pede perdão para ficar em paz consigo mesmo, não ter raiva no coração. E é isso. Eu só vim aqui para espalhar o evangelho. Eu não sou ninguém. Eu tô aqui para tentar ajudar o máximo de pessoas possível a buscar Deus, buscar Jesus Cristo. Porque na Bíblia fala, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É só através dele que você vai conseguir chegar no Pai, que seria o Senhor. Então lê a Bíblia, medita no Salmo 1. Primeiro livro, Salmo 1, diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, cara, vence o pecado, vence a carne. A carne acho que é o pecado mais difícil pro homem. Não sei, acho que para toda a raça humana é o mais difícil, porque ele é o único pecado que afeta o corpo também. Então vence esse pecado, vence os outros também. E se você não estiver pecando nem nada, busca espalhar o evangelho, espalhar pro seu irmão que você se irou, porque acho que
Em Mateus, diz aqui, ó. Deixa eu procurar só um momento. Mateus 6. A ajuda aos necessitados. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vem o que é feito em segredo recompensará. Ajuda o próximo, mas não fica falando pra todo mundo, ele me xingou, nossa, ainda eu ajudei ele, olha isso aqui, Deus já tá vendo, graças a Deus tá vendo sua luta, Deus tá vendo, quando você vence o pecado, agradece a Deus, gratidão, agradece as coisas que tem, as coisas simples, agradece a Deus que tem uma geladeira, um teto, uma cama, comida, um emprego. Agradece as coisas simples que você tem. Às vezes você quer, quero mais dinheiro, preciso de mais dinheiro. Tem um capítulo na Bíblia que diz também, Mateus 6. As preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem diz essa frase é Jesus Cristo. Quando até mostrar aqui, vendo as multidões, Mateus 5, claro, as bem-aventuranças, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo, aqui diz tudo. Se você for em Mateus 5, vai dizer o adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança, o amor ao inimigo. Até que eu estava falando agora há pouco, do amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Portanto, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, quando você busca a Deus, quando você renuncia a si mesmo, você sempre pensa, o que Jesus Cristo faria? Então, você não tem inimigos. Todos somos filhos de Deus. E se você tenta salvar alguém do pecado e a pessoa não quiser, infelizmente não tem como salvar todo mundo, mas não tem como salvar todo mundo, mas tem como salvar o máximo de pessoas possível. Espalhe o evangelho, chama alguém para ir para a igreja, pede para dar uma Bíblia para a pessoa, já dei várias Bíblias para a pessoa, já chamei pessoas para a igreja.
E, e tem gente que tá indo pra igreja, tá lendo a Bíblia. Mano, eu gosto de ajudar a pessoa. Eu fico feliz por uma pessoa que era pecadora e se arrependeu do que várias pessoas chegarem em mim e falar: nossa, lá na igreja que eu tô vindo, eu tô orando, tô postando os status, mas não tem nenhuma mina. Eu não quero saber. Eu quero que você esteja feliz com Cristo. Muita gente vai pra igreja querendo uma varoa, querendo casar, mas se você não está feliz com Cristo, com Jesus Cristo que sacrificou a própria vida dele por você, pelo seu pecado, então você nunca vai ser feliz com uma mulher, porque isso aí é só ilusão da sua cabeça. Você tem que ser feliz consigo mesmo e com Jesus Cristo, com o Senhor. Então, primeiro busque, que nem eu falei agora há pouco, que nem Jesus Cristo diz aqui na Bíblia: busquem primeiro o reino de Deus, porque o amanhã já trará suas próprias preocupações. Então seria só isso. Talvez no próximo vídeo eu diga mais sobre isso, para não ficar longo o vídeo. Eu vou ler agora eu vou fazer a oração e finalizar. Então espero que você tenha tocado no seu coração, que você busque mais a Deus, que Deus possa ajudar a sua vida. Então busca a Deus primeiramente, pede para Deus sabedoria, força, saúde, porque é só isso que você precisa. Porque eu sei que você está querendo, talvez alguém está precisando de um emprego, outra pessoa queria ser demitido, mas outra pessoa está desesperada por um emprego, alguém paga aluguel, outra pessoa fica reclamando, queria isso, queria aquilo, mas tem gente que está agradecendo por ter um pão com ovo, um arroz com ovo. Porque você que reclama vou comer ovo de novo hoje, é porque você nunca passou de dificuldade. Você nunca passou o que é não saber o que vai comer semana que vem, o que não vai comer amanhã, se você vai conseguir arrumar um trabalho para poder pagar aluguel atrasado. Então você nunca vai saber como é que é a correria, como é que é a luta de conquistar suas coisas. Você só vai saber correndo atrás dos seus objetivos, das suas conquistas. E é isso. Boa sorte para você. O que vocês precisarem, busquem a Deus, busquem o reino de Deus, que Deus vai te ajudar. Deus pode enviar alguém para te ajudar, Deus pode te dar uma oportunidade. Então busca Ele primeiramente a Ele. Quando você renuncia a si mesmo, você vai se arrepender dos seus pecados, você se torna uma nova pessoa, porque Cristo tá junto com você. Eu não consigo viver sem Jesus Cristo. É muito bom. Deus preenche você, Deus ilumina seu caminho. Então você para de ter medo, você para de ficar ansioso disso. Você fica pronto para morrer a qualquer dia, porque você sabe que essa vida aqui é passageira, que depois que você morre, aí sim você vive eternamente com Jesus Cristo. Mas para você viver eternamente com Jesus Cristo, você tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo é você se arrepender dos seus pecados, é você não pecar, é você não cometer pecado. Eu sei que a gente já nasce pecador, a gente nasce propenso a pecar, mas você tem a escolha de tentar vencer o pecado, de vencer o pecado, ou de continuar pecando e fingir que eu tô mentindo, que isso aí não é real. Aí é com você. Então pede para Deus orientação, pede para Deus sabedoria, que Deus vai te orientar, Deus vai te ajudar. Então, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Também diz aqui, é o último: pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Reflitam nisso e perdoe quem te fez o mal. Faça
se alguém fez o mal para você, faça o bem. Não faça mal com mal, e sim mal com bem. Bem com mal. Não sei se vocês entenderam, mas é isso. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.